E aí galerinha, boa noite, boa noite. Me chamo Manuel, tô fazendo conteúdo aqui dedicado ao pessoal que está aprendendo a desenhar. Já fiz 2 vídeos recentes, explicando um pouco sobre materiais, sobre algumas dicas, né? Para quem realmente está aprendendo a desenhar. E a ideia é facilitar a vida de quem está entrando no mundo do desenho agora. Tanto a pessoa que já, já, já está desenhando, tudo bem, não no nível intermediário, ainda está no comecinho ali, quanto aqueles que querem entrar no mundo do desenho e não sabem por onde começar, materiais, técnicas que você pode estar começando. E esse vídeo aqui eu vou ver se eu consigo fazer ele de um modo mais rápido, mas para explicar que não importa, na maioria das vezes, principalmente para quem está começando, o material em si, mas a técnica que ele vai utilizar com aquele material que ele tem. Esse desenho específico é um Kong, certo? Com um Skullcrawler, referente ao filme dele, da Ilha da Caveira. E isso aqui é um exemplo que eu falei em um dos meus vídeos, de um desenho que ele foi feito em, gente, ele foi feito em uma folha de caderno de desenho. Em uma folha de caderno de desenho. Ah, mas é um scratchbook, uma folha especial. Não, gente. É um caderno de desenho de 10, 12 reais. Então, é um desenho que foi feito utilizando técnicas que eu já pratico, né, que eu já uso há um tempo. E aqui você consegue perceber, foi feito tudo com material barato. Você consegue uma qualidade. Aqui eu botei a câmera mais próxima para você ter uma ideia, mas eu vou afastar ela para você ter um panorama dela. Ó, esse aqui é o desenho que eu falei. Foi feito num caderno de desenho desse aqui, gente. Ó. Um caderno de desenho de 96 folhas. Baratinho, caderno de 10 reais, 12 reais. Tem canto que é até mais barato. Folhinha branca. No caso, esse aqui, esse caderno quem usa é o meu filho. É um caderno escolar, praticamente. E foi feito um desenho desse nível aqui, gente. Ó. Folhinha fina. Ó, que ela até vazou até a tinta que utilizei. Ele foi feito com o quê? Gente, aqui ele foi feito com lápis. E aí eu utilizei um 4B, que eu falei em um dos meus vídeos, um dos lápis que a gente pode estar começando a desenhar. Para utilizar o efeito de sombra, utilizei a borracha tradicional. E antes de tudo eu fiz um esboço com a lapiseira, certo? Isso aqui é uma lapiseira Pentel 07, com um grafite, no caso aqui eu utilizei um grafite 4B também, para esboçar. O que é o esboço? É o esqueleto do desenho. É onde eu vou fazer toda a anatomia do desenho, onde vai ficar os traços, referências de cabeça, de ombro. Vou fazer toda a medida do desenho no esboço. Depois eu vou fazer um vídeo fazendo um esboço de algum desenho, para as pessoas terem mais ou menos uma ideia de como começar a desenhar. Então esse desenho aqui ele tem um nível um pouquinho mais avançado, tem que conhecer algumas técnicas, mas ele não é difícil, feito com produtos muito baratos, gente. Para você ter ideia, eu utilizei esses 2 produtos e um piloto. Esses pilotos marca texto, de quadro negro também. Piloto normal, esse que você compra dependendo do tipo de piloto que você compra ele de 10, 8, 9, 10 reais. Esse aqui eu comprei de 12 da Compacto, é uma ponta bem grossa. Ele tem um efeito de preto mais vivo. Consigo um preto mais sólido, certo? Gente, tudo isso foi feito em uma folha de caderno de desenho com materiais baratos e eu consegui essa qualidade, para você ter ideia. O que é importante no desenho, como eu falei, para quem está começando? É conhecer técnicas, é estudar técnicas, é testar técnicas. Eu vi na internet um cara que trabalha muito com desenho no preto e branco, ele utiliza muito lápis e marcadores pretos e cinzas só. Ele não faz desenho colorido. E, cara, eu achei muito legal o modo como ele aplicava o detalhe. Então, uma sugestão, caso você queira trabalhar nesse estilo de desenho mais PB, preto e branco, um black school, quando você pegar a referência, a referência que você vai desenhar, exemplo, uma foto, uma imagem que você vê no celular, existe uma sugestão que é legal, você converte ela em preto e branco.
Só que você tem que converter ela sem usar filtro. Converter o básico mesmo, aquela imagem que ela está toda colorida, ela em preto e branco. Por quê? Quando você for converter em preto e branco, você vai ter mais ou menos uma ideia das escalas de cinza que você vai ter ali, e as escalas de preto sólido e preto mais suave. Todo no preto e branco. Fica mais fácil de você trabalhar. Então quando você converte, exemplo, você pegar uma imagem ali do Naruto, quem gosta de desenhar anime, de um personagem de League of Legends, de um Solo Leveling. Geralmente hoje em dia a garotada tá tudo desenhando personagens de anime, né, de mangá. E geralmente tem muitas cores. O que é que você pode fazer? Converte na imagem mesmo, um editor de vídeo, uma coisa assim. Você converte ela em preto e branco, diminui a escala de cor. Você fazendo isso, você tem mais ou menos a ideia de onde você coloca um preto sólido e você vai trabalhando as sombras. Eu vou aproximar agora para você ter uma ideia como eu trabalhei as sombras nesse. Não sei se você repara, mas aqui no peito, ó, ele tem um preto sólido, que é as áreas que ele estava mais escuro, realmente um preto mais sólido. E aí aqui no peito eu fui trabalhando um sombra com o próprio lápis mesmo. Eu fui trabalhando, ó, áreas com o mesmo lápis. O 4B eu consegui fazer vários efeitos de tons de cinza. Ó. Aqui eu escureci, tá aqui uma camada maior de preto, de cinza no lápis. E aqui eu já fiz uma camada menor, mais suave. Assim como no detalhes no rosto, no screw crawler. Então esse detalhe de sombra que ele tem aqui. E eu fiz todo o contorno dele na caneta. Caneta preta mesmo, você pode utilizar uma Bic. Certo? E todo o desenho dele foi feito com a Bic preta. E aí esse detalhe de dentro foi feito com marcador. E aí tudo que é escuro, eu já fiz toda a parte que era um escuro, um preto sólido. E logo após eu fui trabalhando nas sombras. Onde tinha luz, que eu deixei em branco. Onde tinha um tom mais cinza, claro, mais cinza escuro. Tudo isso fui trabalhando no desenho. Até ele ganhar essa consistência, esse estilo aqui. Gente, é um desenho simples, não é um desenho difícil. E aí você vai testando, vai estudando. Esse aqui em específico você vê que foi feito de uma forma bem rápida, bem simples. Olha os detalhes que ficou muito bom, cara. Assim, modéstia à parte, eu gostei muito desse desenho. Porque eu não gastei muito, não exigiu, claro, exige uma técnica, exige um conhecimento, mas não exigiu muito que eu tivesse muita dificuldade nele. E foi gostoso de fazer um desenho desse. Então a dica é, você não precisa, como eu disse, de materiais caros para você começar. O importante é você querer, você começar. Materiais simples que eu já passei em outros vídeos, então um lápis simples, esses da Faber-Castell, e você procura uma gramatura mais baixa. Evite trabalhar com lápis com gramatura maior enquanto você ainda está aprendendo, certo? E a ideia é você ir testando. Tire uma hora do dia para você estar testando algumas coisas diferentes. Você viu num vídeo o cara fazendo alguma coisa diferente, você quer testar? Você tira uma hora ali do dia, você faça algum rabisco, uma mão, um personagem diferente, uma técnica diferente naquilo para dar sombra, luz. Teste, estude isso que, gente, rapidamente você vai ver a evolução. Então a dica que eu dou é essa. É um vídeo rápido, como eu falei para vocês, para explicar um pouco de que você não precisa de coisas caras para estar começando. Você não precisa estar com aqueles métodos cheios de formas, de cálculos, de anatomia para estar com. O importante é que você tenha vontade, você estude o que você quer fazer e, gente, botar em prática. Botar em prática o que você está aprendendo, o que você quer aprender. Que é isso. Não fique com aquela ideia na cabeça de que você precisa ter materiais super caros. Outra sugestão, e que está acontecendo muito hoje em dia, a molecada ela tá com a ascensão das redes sociais. Você vê que tem muita gente que faz desenhos, você vê aquelas obras de arte super detalhadas, super bem feitas, e ali é para pessoas que já têm uma técnica, já têm um estudo ali em cima, certo? O que é que está acontecendo? As pessoas estão utilizando para fazer desenho, às vezes até desenhos simples, não estou dizendo nem hiperrealismo. As pessoas estão utilizando a famosa mesa de luz. É até polêmico eu falar isso, mas o que a mesa de luz é? Ela é uma ferramenta muito útil, gente. Principalmente para quem trabalha com desenho, quem ganha dinheiro com desenho, quem ganha a vida com desenho. Só que, para quem está começando, eu já não indicaria. Por quê? Esse desenho, o traço todo desse desenho, ele foi feito à mão livre, o famoso freehand. O que quer dizer? Toda a medição
eu fui olhando para a referência que estava na tela do computador e fui fazendo aqui no olho e vendo onde eu estava errando, onde não. Por isso a importância do esboço, porque através do esboço eu vejo onde eu errei e onde eu posso consertar. E isso fez com que eu me desenvolvesse mais. Então fez com que eu absorvesse mais as técnicas. A pessoa que está começando, ela pega uma mesa de luz, que ela vai colocar a mesa de luz embaixo para refletir, é como se ela estivesse desenhando por cima. Ela já tem tudo pronto, ela só vai copiar, ela só vai passar por cima aquilo. E quando ela passa a fazer aquilo, ela não desenvolve através do erro, que é o erro que vai fazer você desenvolver. Então a ideia é que você aprenda primeiro tudo que é técnica, que é observação, entender o que é luz, o que é sombra, onde eu coloco, onde eu pinto mais escuro, até a coordenação motora de como você pega no lápis, vai pintar, a força que eu vou colocar, a camada, a forma, a posição que eu vou usar. E tudo isso você tem que estudar de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Até certamente primitiva, uma forma mais antiga e que funciona. A mesa de luz, existem muitos artistas que utilizam ela, mas o que acontece? Muitos eles estão viciados. Quando você abre um perfil na internet, em qualquer uma das redes sociais que existe por aí, e você vê que 70, 80% das obras da pessoa é mesa de luz, e dá para reconhecer um desenho de mesa de luz pela simetria e pelo traço sem identidade, que na maioria das vezes, observe, na maioria, não estou dizendo todas, ela tem isso. E aí você vê que 70% do que tem ali é mesa de luz. Não desmerecendo todo o trabalho de sombreamento, de efeito, de técnica que ele utilizou para fazer aquilo. Mas o esboço, que é o esqueleto do desenho, a alma do desenho está no esboço. Se o desenho vai ser bom ou ruim, ele primeiro começa no esboço. Não, a pessoa não teve o trabalho de ir lá, de estudar, de fazer toda a técnica. Então, por isso que existe essa polêmica em cima da mesa de luz. Um desenho desse aqui ele foi feito todo em freehand. Então, pode ter algum erro, pode ter, mas foram coisas que foram construídas ali no olho e na mão, certo? Lembrando, eu não tenho nada contra quem utiliza a mesa de luz. Eu tenho mesa de luz, eu até acho bem favorável em algumas situações. Mas não deixar com que você se torne refém dela, que você simplesmente faça tudo baseado na mesa de luz, entendeu? Então, para quem está começando, cara, faça isso. Estude, olhando, a observação, copie o que você quiser copiar. Vi uma foto legal ali na internet de um personagem, vou lá, vou tentar. Aquilo vai fazer com que você desenvolva, certo? Então a dica de hoje, minha outra dica que eu estou dando é essa. É questão de material, você não precisa ter tudo muito caro. Desenvolva, estude ali manualmente. Veja o que você está errando através dos erros que você pode melhorar, tá certo? Então espero ter ajudado, pessoal. Até a próxima.